iniciando o capítulo 32 do Likutei Amarim, Sefer Shel Beinonim, primeira parte do Tânia. Sabido que em hebraico cada letra tem um valor numérico. Por isso o número de 32 ele é expresso pelas letras Lamed e Beit. Lamed vale 30, Beit vale 2, e essas duas letras juntas formam a palavra Lev. Lev significa em hebraico coração. Então esse capítulo que nós vamos estudar agora, o capítulo 32, é o capítulo Lev. É o capítulo que representa o coração do Tânia. E de fato nós vamos ver que esse capítulo versa sobre o quê? Sobre o conceito importantíssimo e fundamental de amor ao próximo, de amor ao semelhante. E esse capítulo ele representa o coração do Tânia. E não é por acaso que ele está, onde ele se encontra, não é? Sendo justamente o capítulo de número 32. Isso é interessante porque até no manuscrito de uma versão anterior do Tânia, antes de ser publicada pelo autor, pelo Rabbi Shneur Zalman, nós não encontramos esse capítulo. Ou seja, esse capítulo foi incorporado por ele mais tarde. Pelo visto, propositalmente, ele incluiu esse capítulo com seus conceitos exatamente aqui no lugar, para que esse capítulo fosse o capítulo 32, portanto o capítulo Lev, aquele capítulo que indica ser o coração de todo o Tânia. Mas, na realidade, esse capítulo tem uma conexão com os capítulos anteriores, sem dúvida, porque uma vez que no capítulo anterior nos foi explicado como a pessoa deve chegar a uma alegria muito grande, muito intensa, ao se dedicar a Torá e Mitzvot, porque com isso ela está fazendo a sua alma retornar ao auge da sua espiritualidade, despertando todo o potencial latente e sagrado que ela possui dentro de si, no momento que ele liberta a alma do cativeiro, não é? Do exílio onde ela se encontrava, a alma divina. E como isso ocorre através da dedicação ao estudo da Torá e prática das mitzvot. Portanto, isso deve causar na pessoa uma imensa alegria, como aquela alegria que tem o príncipe que estava no cativeiro, submetido a trabalhos forçados, num lugar imundo, sujo, etc. E depois ele consegue voltar para o palácio real, para a casa do seu pai, se reencontrar com ele. Assim também nós falamos que essa é a alegria da alma divina, quando ela pode se desvincular dessa pressão e dessa prisão que ela é submetida pelo corpo e alma animal, se dedicando a Torá e Mitzvot. Com isso ela está retornando à santidade, ela está se vinculando novamente a Deus, e portanto isso deve causar uma alegria muito intensa na pessoa. Por mais que nós dissemos lá que o corpo físico e a alma animal continuam no seu nível básico, essencial, ou seja, em termos espirituais eles continuam numa categoria muito baixa, inferior e até degradante e até repugnante, porém ele nos diz que isso não deve interferir, isso que nós vimos no capítulo passado, que isso não deve atrapalhar nem interferir a alegria da alma divina por essa reaproximação com Deus e o campo da Kedushá, da santidade. Então, o que deve preponderar aqui, o que é mais importante, a pessoa deve perceber que o mais importante aqui é a alegria da sua alma divina ao se reaproximar de Deus, recarregar suas baterias espirituais. E isso é mais importante, isso supera esse incômodo da baixeza espiritual do corpo. Portanto, o fato do Benoni, ou da pessoa ainda ter tendências, inclinações de paixões corpóreas, físicas, etc., ou estar ligado ao campo materialista, isso não deve incomodar a alegria da sua alma, ele não deve perturbar a alegria espiritual da sua alma com a tristeza derivada do estado espiritual do seu corpo.
Então, o que nós vemos aqui, que a alegria vem essencialmente pelo lado da alma, pela sua espiritualidade, enquanto que o corpo, ele deve ficar relegado a um segundo plano, ele deve estar num plano secundário, né? E se ele é desprezível, mas que isso não incomode e não atrapalhe a alma na sua elevação. Na verdade, no final do capítulo passado, nós explicamos que existe uma alegria aqui mesmo em relação à alma animal, que de certa forma ela pega carona com essa ascensão, essa elevação da alma divina, que ela também é elevada, ela é resgatada da sua condição, e na verdade nós vimos mais ainda que nisso consiste o propósito da nossa existência, elevar também o lado físico e material para a santidade. Porém, na realidade, isso significa não exatamente que a pessoa elevou a sua alma animal através de Torá e Mitzvot, apenas que ele, no momento que a pessoa concentrou o seu pensamento, sua fala, suas ações em Torá e Mitzvot, isso acabou envolvendo também as vestimentas da alma animal, ou seja, que ela também, com seu pensamento, fala e ação, estivesse envolvida com Torá e Mitzvot. Porém, a questão de espiritualidade continua sendo algo que está essencialmente ligado à alma divina, e apenas à alma divina. Portanto, o que nós vemos aqui, que o motivo de maior alegria da pessoa, baseado no que estudamos ontem, está vinculado ao seu lado espiritual e não ao lado físico, corpóreo, ou os aspectos materiais da sua existência. E a partir dessas conclusões, ele vai nos explicar agora nesse capítulo que justamente através disso, quando a pessoa souber colocar a sua espiritualidade em primeiro lugar, souber encarar a sua alma divina como principal e essencial da sua existência, enquanto que o corpo, seu lado físico, material, seja o lado corpóreo como o lado material, suas posses, etc., isso representa apenas um aspecto secundário dentro da sua existência. Então ele nos diz, quando alguém tiver essa hierarquia, essa escala de valores estabelecida dessa forma, ou seja, colocando em primeiro lugar e destacando essencialmente, primordialmente a alma e o espírito, e colocando o corpo e o material em segundo plano, de forma secundária, esse é o método, esse é o caminho, essa é a maneira de se chegar também ao cumprimento ideal da mitzvah de amor ao próximo, de amor ao semelhante. As palavras do Alter Rebbe, isso que ele nos fala no capítulo Lev, no capítulo 32, Behinei al yedei kium advarim anal, liot gufo nivze venimas beinav, רק שמחתו תהיה שמחת הנפש לבדה, הרי זו דרך ישרה וקלה, לבוא לידי קיום המצוות ואהבת לרעך כמוך לכל נפש מישראל, למגדול ועד קטן. Agora, quando a pessoa puser em prática as ideias apresentadas acima no capítulo anterior, de maneira que o seu corpo se torne deplorável aos seus olhos e repulsivo, quando ele estabelece a devida ordem de valores, né, de importância, então ele percebe que o seu corpo físico, o seu lado corpóreo, não só que ele é secundário, mas ele é deplorável aos seus olhos e repulsivo. E a pessoa se alegra somente com a alegria da sua alma divina. A pessoa percebe que o essencial na sua existência é o seu lado espiritual, é a sua alma, e não o seu lado físico, corpóreo, ou as suas posses materiais. Quando a pessoa atingir esse nível, esse estado de espírito será um caminho certo, facilmente acessível para ela também vir a cumprir a mitzvah de ama o teu próximo como a ti mesmo, o preceito bíblico, não é, que está em Levítico 19, estendendo o seu amor a toda a alma de Israel, de grande ao pequeno, amando de forma indistinta todo indivíduo, seja ele grande ou seja ele pequeno. E aqui quando falamos grande e pequeno, estamos falando em termos espirituais, ou seja,
que ele saiba amar, que ele consiga amar, que isso significa ame o teu próximo. A Torá não diz para amar somente a pessoa elevada, ou somente o tzadik, ou só a pessoa virtuosa. Não, a Torá nos diz, ame o teu próximo, ame o teu semelhante, seja quem ele for, grande ou pequeno em espiritualidade, mas ame ele de forma indistinta. Então ele nos diz, aqui o Alter Rebbe, como a pessoa consegue cumprir isso, quando ele coloca em primeiro plano, quando ele destaca, ou seja, na sua consciência, ele está imbuído dessa noção, dessa convicção de que o principal é a alma e a espiritualidade, enquanto que todas as diferenças que existem entre as pessoas são derivadas dos aspectos corpóreos, físicos, materiais, distinções de classes socioeconômicas, etc. Não é? Mas quando a pessoa coloca isso num segundo plano, sabe que isso é totalmente secundário. Mais do que isso, ele nos fala que o lado físico materialista para ele se torna deplorável aos seus olhos e repulsivo, e ele dá ênfase ao lado espiritual. Dessa forma ele vai poder cumprir de maneira adequada o preceito de amar o próximo como a si mesmo.